Imagine uma construção tão complexa e magnífica que até as pirâmides do Egito parecem pequenas diante dela. Um labirinto subterrâneo com milhares de câmaras perdido por milênios sob as areias do deserto. Mas seria possível que uma civilização antiga realmente tenha construído algo tão grandioso? Ou estamos diante de algo que a história ainda não consegue explicar? Hoje, vamos explorar a misteriosa descoberta do labirinto de Hawara e o que essa estrutura oculta nos revela sobre o passado. A lenda do labirinto. Há mais de 2000 anos, o historiador grego Heródoto fez uma viagem ao Egito e descreveu algo que para ele parecia impossível. Ele falava de uma estrutura monumental que superava até mesmo as grandes pirâmides de Gizé. Um labirinto colossal, composto por 3.000 salas, milhares de câmaras interligadas, algumas acima do solo, outras enterradas nas profundezas da terra. Mas o que tornava essa história ainda mais fascinante eram os segredos que essas câmaras supostamente guardavam, os túmulos de reis e crocodilos sagrados. Heródoto, impressionado, chegou a dizer que nenhuma outra construção no mundo se comparava ao esplendor e à complexidade do que ele viu. O labirinto era tão grandioso que ele afirmava que qualquer um que o visse esqueceria as próprias pirâmides. Parecia uma daquelas histórias épicas que desafiam a imaginação. Algo tão inacreditável que muitos pensaram que Heródoto havia exagerado. Durante séculos, historiadores, estudiosos e até arqueólogos consideraram esse relato como um mito, uma dessas lendas que crescem com o tempo até se tornarem maiores do que a realidade. Mas Heródoto não foi o único a mencionar essa estrutura misteriosa. Estrabão, outro grande historiador grego, visitou o Egito séculos depois e confirmou a existência desse lugar extraordinário. Ele descreveu paredes e tetos de pedras gigantescas, construídas com blocos tão grandes que seria impossível imaginar como foram transportados. Segundo ele, o labirinto era uma verdadeira obra de arte da engenharia antiga, e embora parte dele já estivesse em ruínas, sua grandiosidade ainda era visível. E é aqui que começa o verdadeiro mistério. Se dois dos maiores historiadores da antiguidade mencionaram essa construção, como é possível que ela tenha desaparecido sem deixar vestígios? A redescoberta no século XIX. No final do século XIX, a história do misterioso labirinto egípcio, há muito considerada uma lenda exagerada, começou a ganhar um novo fôlego. E tudo isso por causa de um arqueólogo britânico chamado Flinders Petrie. Petrie era um homem obcecado por descobrir os segredos do passado, e quando ele soube das histórias antigas sobre um labirinto perdido, não pôde resistir ao chamado. Em 1888, Petrie chegou à região da pirâmide de Hawara, no Egito. Ele não estava certo de que encontraria o labirinto descrito por Heródoto e Estrabão, mas algo o intrigava naquele lugar. Durante suas escavações, Petrie não encontrou logo de início um labirinto de milhares de câmaras ou algo que impressionasse a olhos vistos. Pelo contrário, o que ele descobriu foi o que parecia ser restos, fragmentos de pedra, lascas de rocha, tudo espalhado sob os vestígios de uma antiga vila. Mas Petrie, com seu olhar treinado, sabia que aquilo não era apenas entulho. Ele reconheceu que aqueles blocos não pertenciam a uma construção qualquer. Eram parte de algo maior, algo muito mais antigo do que as ruínas da vila que se ergueu ali. Era como se as pedras tivessem sido reaproveitadas, extraídas de uma estrutura monumental que um dia estivera ali, mas que agora não passava de um fantasma de sua antiga glória. Conforme ele cavava mais fundo, sua intuição arqueológica foi se provando correta. Petrie estava convencido de que havia encontrado a fundação do lendário labirinto. Aquela era a primeira evidência física de que o que Heródoto havia descrito 2000 anos antes não era apenas uma fantasia. O que ele havia encontrado não era apenas uma base de pedra, era o início de algo muito maior, algo que estava escondido, enterrado sob as areias do tempo, e assim, com essas descobertas, a lenda começou a se transformar em realidade. Tecnologia moderna e o verdadeiro labirinto. Avançamos para o século XXI. O mistério do labirinto de Hawara ainda estava longe de ser resolvido, mas agora tínhamos algo que os arqueólogos do passado jamais poderiam sonhar: tecnologia moderna. E foi exatamente essa tecnologia que mudou o jogo.
Em 2008, uma equipe de geofísicos decidiu voltar àquele mesmo local, onde Flinders Petrie havia encontrado os primeiros indícios do labirinto. Mas, desta vez, eles não estavam armados apenas com pás e pincéis. Eles usavam um radar de penetração no solo, uma ferramenta capaz de ver através da terra, sem precisar tocar nas ruínas. A ideia era simples: verificar o que realmente estava escondido sob a superfície de Hawara. E o que eles descobriram foi impressionante. As varreduras revelaram uma vasta rede de câmaras e corredores, enterrados a 8, talvez até 12 metros de profundidade. Imagine só, sob o que Petrie achava ser a fundação do labirinto, estava na verdade algo muito maior, algo que ele nunca teve a chance de ver. As imagens mostravam um complexo subterrâneo, tão intricado que correspondia perfeitamente às descrições antigas feitas por Heródoto. Salas conectadas por passagens misteriosas, paredes tão espessas e bem posicionadas que só poderia ter sido obra de uma civilização com um domínio arquitetônico surpreendente. Era como se o passado estivesse lentamente se desenterrando, revelando sua verdadeira face para o mundo moderno. Mas então veio o inesperado. Por mais empolgantes que fossem essas descobertas, elas foram recebidas com resistência. O Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, sob a liderança de Zahi Hawass, decidiu que os resultados não poderiam ser imediatamente divulgados ao público. O motivo? Preocupações com a segurança nacional. Um silêncio desconcertante caiu sobre a equipe de pesquisadores que enfrentou obstáculos e atrasos inesperados. 2 anos se passaram antes que o relatório fosse finalmente liberado, e quando veio à tona, as descobertas confirmavam o que muitos já suspeitavam. O labirinto de Hawara era real, muito maior do que qualquer outro templo conhecido no Egito. Não era mais uma lenda, mas um fato histórico que esperava pacientemente sob as areias por milênios, guardando segredos que ainda nem sequer começamos a compreender. Mas a verdadeira pergunta permanece: o que mais está escondido lá embaixo, esperando para ser descoberto? Mistérios que restam. Mas, apesar de toda essa tecnologia moderna e das descobertas empolgantes, o labirinto de Hawara ainda guarda muitos segredos, e são esses segredos que continuam a fascinar os arqueólogos e a intrigar quem ouve falar dessa história. A primeira grande pergunta é: por que construir algo tão grandioso no subsolo? O que justificaria um esforço tão imenso? Alguns pesquisadores acreditam que o labirinto poderia ter sido muito mais do que um simples monumento ou um túmulo para reis e crocodilos sagrados, como diziam os antigos. Eles sugerem que essa estrutura gigantesca talvez tenha sido um repositório secreto, um lugar onde os egípcios poderiam ter escondido artefatos valiosos ou conhecimento proibido. Imagine uma biblioteca perdida do Egito, onde os saberes mais antigos e poderosos estivessem guardados, protegidos por séculos de mistério. Outros levantam hipóteses ainda mais ousadas. E se o labirinto fosse, na verdade, um centro cerimonial ou religioso? Um lugar onde rituais complexos aconteciam, projetado de forma a desorientar e impressionar quem ousasse entrar? Seus corredores intermináveis, suas câmaras ocultas. Tudo parecia ter sido feito para confundir, para criar uma experiência que ia muito além do físico, algo que mexia com a mente e o espírito daqueles que cruzavam suas portas. Mas o que realmente faz o mistério se aprofundar ainda mais é a questão de sua idade. Ao analisar a orientação da estrutura subterrânea em relação à pirâmide de Hawara, os arqueólogos perceberam algo curioso. O labirinto está inclinado em cerca de 20 a 25 graus em relação à pirâmide. E essa diferença de alinhamento sugere uma coisa surpreendente: o labirinto pode ser muito mais antigo do que a própria pirâmide. Se isso for verdade, estamos falando de algo que antecede os próprios faraós. Um labirinto que talvez tenha sido construído por uma civilização anterior, uma cultura ainda mais antiga, da qual pouco ou quase nada sabemos. O que levanta uma questão inquietante: o quanto da história do Egito ainda está escondido, esperando para ser revelado? Mesmo com todo o avanço tecnológico, as câmaras subterrâneas ainda não foram completamente exploradas. E ninguém sabe o que realmente pode estar lá dentro. Será que esse labirinto abriga tesouros ou registros de uma era perdida? Poderia ele conter pistas sobre as verdadeiras origens da civilização egípcia? Ou, quem sabe,
de culturas ainda mais antigas que viveram ali antes que os primeiros faraós subissem ao trono. Por enquanto, essas perguntas permanecem sem resposta. O labirinto continua enterrado, envolto em camadas de mistério e de tempo. O que ele guarda lá embaixo, nas profundezas da história, ainda é um enigma que, talvez, um dia possamos finalmente desvendar. À medida que a tecnologia avança, novas descobertas continuam a emergir das areias do Egito, mas o labirinto de Hawara ainda guarda seus segredos. Quem sabe o que mais está esperando para ser descoberto? Uma coisa é certa, a história antiga, muitas vezes, é muito mais complexa e surpreendente do que poderíamos imaginar. Talvez ainda estejamos apenas arranhando a superfície do que os antigos sabiam e construíam. Mas o mistério não para por aqui. Cientistas descobrem uma civilização perdida no deserto que se vaporizou e se transformou em vidro. Se você quer saber mais sobre essa incrível descoberta, não deixe de conferir nosso próximo vídeo. E não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes como esse. A história está cheia de mistérios esperando para serem desvendados, e nós estaremos aqui para explorar cada um deles juntos. Até a próxima!